Oi, tudo bem? Vamos ver, né? Se essa vinheta. Eu achei que a vinhetinha no começo ficou legal, mas vamos ver. E os logos agora estão desse lado aqui, aqui em cima, mais bonitinho, menos feito de qualquer jeito. De qualquer modo. É, Hoje, continuando o assunto do ódio, né? Porque eu sei que vai ser visto de dia diferente. Eu tô gravando é estranho, porque eu tô gravando logo em seguida, daí já, né? Mas tudo bem. Vamos pensar um pouco, porque quando nós estamos pensando sobre uma emoção, pode dar a impressão de que nós estamos querendo racionalizar a emoção, o que é complexo, é zoado. É zoado por quê? Porque é difícil. Não é algo simples. A emoção você não lida meramente racionalizando. Só que existem certos aspectos da nossa estrutura de pensamento que fortalece ou faz com que essas emoções elas se tornam mais intensas ou elas distorçam mais nosso entendimento de mundo, tá? Porque emoção distorce entendimento de mundo? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Não é esse o ponto. O ponto é que as nossas emoções e a nossa cognição elas não estão tão separadas como nós gostamos de colocar, ok? Então vamos pensar no ódio agora, continuar o assunto, né? O ódio, se tem ou não fatores ou características cognitivas, intelectivas e não apenas emocionais. Ou seja, se é possível estruturar pensamentos com base no ódio ou estruturar pensamentos que com base no ódio, e estruturar pensamentos que é que tá fugindo a palavra. Fortalecem não é a palavra correta, mas que fazem esse ódio se tornar mais intenso e forte, intelectivamente, né? E três, se o ódio é possível, o ódio estar presente sem a emoção de ódio, ou seja, ou melhor falando, sem percebermos que o ódio emocional está presente. Ou seja, se meu próprio raciocínio ele tem características de ódio. Então vamos lá. Primeiro ponto, lembrando, base emocional do ódio, a raiva, como eu falei no primeiro vídeo, o que seria a raiva, daí tá lá no primeiro vídeo, eu não vou repetir muito para não acrescentar, então tentem dar uma olhada no primeiro vídeo sobre esse assunto. Se eu não me engano, é o que lançou na segunda, tá? Mas só para tentar ver, é o número 29, né? No vídeo número 29 dessa série Reflexões sobre. E vamos pensar um pouco se tem ou não. Lá, nós falamos de ódio como aquele ímpeto de querer resolver um problema, uma situação de sofrimento, uma situação de injustiça social, ou uma situação aversiva, né? Acabando destruindo, fazendo com que o suposto agente, seja ali uma pessoa, um animal, um objeto, desapareça, suma, saia, não esteja mais próximo, não exista mais para não causar o problema ou coisas do gênero. Então nós temos um ódio é, presente. Esse ódio, então, ele não busca entender as causas reais daquele sofrimento, as causas reais daquela injustiça social, para poder agir e resolver de fato o problema de uma maneira mais médio e longo prazo, de uma maneira que funcione, mais efetiva. Tá? Porém, seria ele apenas essa emoção muito louca ou daria para ou ele tem característica, né, que nós podemos atuar de forma cognitiva. Eu acho que um dos pontos primeiro ponto, né, nas minhas reflexões, quando eu tenho aquele ímpeto, aquela base, e começo a focar num determinado agente, num suposto agente, colocando ele como a raiz de todo o problema, eu tenho uma imputação, uma noção que surge, né, tentando resolver o problema, de maneira bem ruim, mas tentando, de alguma maneira. Só que daí eu me fixo com essa ideia, né? Existe uma fixação dessa ideia. Beleza.
Se eu começo a refletir a respeito, né, desse ódio, desse agente, se esse agente realmente é o problema, eu começo a perceber que isso não se sustenta. Um texto muito bom sobre isso no budismo é o Bodhisattva Charyavatara, do Shantideva. Ele tem um capítulo sobre como lidar com a raiva, né? Sobre a raiva, sobre reflexões relacionadas à raiva, que lá muitos traduzem como raiva, mas daí entra toda essa questão, né, do ódio, que eu expliquei no vídeo anterior. E ele trabalha com essas ideias. Por quê? Porque existe nessa fixação, nessa culpabilização, valores, reflexões que estão vindo há tempos. Muitas vezes nós temos todo um contexto cultural que facilita para isso. Então há um fator cognitivo, há um fator de pensamento. Muitas vezes que usamos para justificar até mesmo essa maneira capenga de resolver um problema, destruindo o outro. Preciso destruir o outro, só. Tá, beleza. Tendo isso, então, se nós temos essa questão cognitiva, nós temos aí também dois pontos. Tem aqueles pensamentos que se estruturam para criar um inimigo, para criar uma demonização do outro. Isso até vai entrar em outros vídeos sobre diálogo interreligioso, né? Uma demonização do outro, o outro que é o mal encarnado, não sei o que lá, que sendo destruído, o mal deixa de existir. Não é mesmo também, porque às vezes nós estamos sendo o mal ao pensar assim. Mas isso é outra discussão. De qualquer modo, que pode surgir desse ímpeto, eu senti, eu falei, não, eu preciso destruir isso, porque esse é o problema. Solução mágica, né? Solução fácil para uma coisa complexa. Porém, nós temos também o inverso. Quando eu começo a pensar muito sobre determinada pessoa ser a razão dos meus problemas, né? Eu quero destruí-la, eu quero. Talvez isso vai gerando meu ódio. Né? Um ódio que ainda não estava presente. Aí eu vou pensando, tal grupo, os imigrantes estão vindo para o meu país e pegando o emprego das pessoas que moram aqui. E começa a surgir aquele ódio. Um jogo que é bem interessante, desculpa estar até colocando videogame aqui, mas um jogo que eu acho que é bem interessante em seu total, né, em sua totalidade, que trabalha com isso, é o God of War. God of War, você tem um ódio pessoal para ele mesmo. Ele se odeia no início do primeiro jogo. Aí os Atenas, Zeus, né, usam esse ódio pessoal dele, tentam falar assim, não é você, é Ares. Dá porrada nele que você resolve o rolê. E ele vai, mata Ares e etc, né, o deus da guerra, papapá. Aí depois ele vai e começa a matar, tipo, ele mata deuses gregos a dar com pau. Beleza, matou um monte de deuses gregos, tentando resolver aquela angústia, aquele sofrimento, e nada resolve. E aí nos últimos, God of War 4 e 5, ele vai sacando outras coisas que, tipo, ele não quer mais esse tipo de vida. Ele percebe que aquele ódio, aquela tentativa de destruição dos outros, porque o outro é o problema, não resolveu. Tá, mas isso fica para outro vídeo também, se é que eu vou fazer um vídeo sobre o God of War. Mas de qualquer modo, tem isso está presente, essa mesma coisa que eu falei de analogia com God of War, está presente, por exemplo, nos estudos sobre extremismo e ataque às escolas. Né? O extremismo que leva um ex-aluno, um aluno a querer matar pessoas dentro da sua própria escola. Aquela coisa, muitas vezes, que você tem de grupos que estão relacionados com isso, como, por exemplo, incels e etc., de discurso de ódio dentro desses grupos, que levam pessoas a querer fazer besteira. Né? Então eles pegam esse ódio,
esse ódio que a pessoa já está sentindo, essa angústia que a pessoa está sentindo, e às vezes tem muito de um ódio por si mesmo, né? Por não ver solução para o seu próprio problema. E aí começa a achar que o problema, na real, é causado pelos outros e começa toda essa distorção, né? Essa distorção que leva a ações bastante complicadas. Pois bem, então sim, nós temos aí o fator emocional. Qual que começa antes ou depois? Não dá para saber, mas nós temos atuando os dois, o fator emocional e o cognitivo. O cognitivo que vem com todas essas justificativas, essas tentativas de solucionar um problema de maneira mágica, culpabilizando outros. Ok? Vou parar esse tópico por aqui para não acabar entrando no próximo, que é sobre o discurso de ódio, né? As reflexões sobre o discurso de ódio. Então, até mais.